Story top, story top. Bem, galera, querem saber de onde veio os três maiores símbolos do cristianismo na sua história? O fogo, o peixe e a cruz? Bem, então se inscreva aí no canal, dê o seu like e marca o sininho para receber as notificações. É isso aí. Veja bem, hoje aqui no Historizado Company, então, nós vamos trabalhar esses três símbolos de forma rápida para entendermos. Quando o cristianismo começa ali com os apóstolos na Palestina, e nesse momento Israel é uma colônia do Império Romano. Então o cristianismo é levado pelos apóstolos por toda Roma, e o cristianismo começa a espalhar por todo o Império Romano, e muitos romanos também começaram a se converter ao cristianismo. Nesse primeiro momento, o maior símbolo do que nós chamamos de cristianismo primitivo era o fogo, porque o fogo seria o contato do homem com Deus. No episódio do arbusto ardente, Moisés falou com Deus, então o fogo era muito usado no altar, ficava a chaminha acesa o tempo inteiro no fogo dos cristãos, no altar dos cristãos. Ou seja, o cristianismo primitivo se espalha ali pelo século I depois de Cristo, claro, no Império Romano, tá ok? E aí chega um momento no qual o cristianismo se espalhou tanto que ele começou a ser uma ameaça ao imperador de Roma, porque o cristianismo ele é monoteísta, quer dizer, ele só tem um Deus. Então o cristão não aceitava que o imperador romano também era um deus, porque o imperador romano era uma divindade. Então como é que o cristão ia ter dois deuses? Então ele já não aceita o imperador como Deus. Se ele não aceita o imperador como Deus, logo ele não aceita o imperador. Já era um problema do cristianismo com o Império Romano. Segundo, o cristianismo, ele é apostólico, quer dizer, você prega o cristianismo. Então você já pregava que só existia um Deus. E o cristianismo é messiânico, quer dizer, Jesus voltaria para uma grande guerra no mundo para governar esse mundo. Ele seria o rei dos reis. Ora, quem era o rei dos reis nesse momento, turma? O imperador romano. O cristianismo se torna uma ameaça em Roma e no governo do famoso imperador Nero, aquele mesmo do fogo em Roma, que nós veremos como isso aconteceu em outro momento, ele proíbe o cristianismo e passa a caçar o cristianismo. É quando surge o segundo símbolo. Tá gostando? Dê seu like aí, dê o like aí agora, isso. Porque vem o segundo símbolo do cristianismo. Se inscreva aí no canal, que é o peixe. Por quê? Porque a palavra peixe quer dizer justamente Cristo em grego, tá ok? Ao contrário. Então, a palavra peixe ao contrário, Cristo em grego, iria representar Jesus Cristo, Salvador. Cristo Salvador. É o significado da palavra. Cristo é Salvador. E aí, nesse momento, os cristãos não podiam mais expressar sua religiosidade. Então, eles começaram a usar o peixe como símbolo. Nesse período, quase todo mundo andava com um cajado na mão. Todo mundo carregava um cajado. Então, às vezes, juntava um grupo de homens para conversar e quase sempre o solo era de terra batida ou de areia. Quase não tinha terra, cimento, não existia isso, cimento, asfalto. Então, algumas estradas de pedra. Então, aquele grupo estava conversando, um pegava o seu cajado e fazia um tracinho do nada assim, ó. O outro olhava e falava, esse cara é cristão. Então quem era cristão pegava na parte de baixo o seu cajado e riscava a parte de baixo. Então ficava um peixe assim, ó. E aí os dois já sabiam que eram cristãos. Enquanto o cristianismo foi perseguido, o peixe foi o principal símbolo. Só que depois chegou um momento em que o general Constantino, já no século III depois de Cristo, ele vai se aliar aos seus vários generais cristãos. E Constantino vai tomar o poder de Roma e se tornar imperador romano. Como os cristãos haviam apoiado Constantino, Constantino havia prometido dar liberdade de culto aos cristãos de novo, tá entendendo? E colocar cristãos em cargos públicos. É a ascensão do cristianismo em Roma. Nesse momento, Constantino então coloca justamente cristãos em cargos públicos, dá liberdade de culto, só que Constantino fez mais. Ele se converteu ao cristianismo e Constantino fundou a Igreja Católica no Concílio de Nicéia, na cidade de Roma, olha só. E trocou o símbolo do cristianismo pela cruz. Ele não vai deixar mais ter crucificação de ninguém, e a cruz virou o símbolo cristão principal da Igreja Católica e do cristianismo. A cruz passou a representar o cristianismo. A partir desse momento, a cruz então foi o terceiro símbolo e o símbolo mais importante hoje. Ficou claro então, primeiro fogo, com o cristianismo primitivo, o peixe com a perseguição aos cristãos e depois a cruz, tá ok? Representada e escolhida pelo imperador Constantino na fundação da Igreja Católica como principal símbolo da cristandade. Espero que tenham gostado, porque agora vocês já estão historizados. Dê o seu like, se inscreva lá no canal. Um abraço!